Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi está com a competência do nosso amigo Sidney Coeixo. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e também com a super competência do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Terceiro Milênio hoje traz um tema super interessante e um tema muito atual também. Estaremos falando sobre tragédias coletivas. Por quê? Por que de vez em quando acontecem essas tragédias, a qual chega a ceifar centenas e quanto também não, milhares de vidas? Por que isso acontece? E por que também nessas tragédias coletivas, algumas pessoas que eram para estar naquele local, naquele momento, parece que é desviado e elas não estão. E aquelas pessoas que não eram para estar naquele local, acabam estando naquele local e acabam então desencarnando. Por que isso acontece? E muitas pessoas ainda fazem aquela pergunta: e Deus? Onde está a justiça divina? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre esse interessante, importante tema hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigaço, Edmilson Ferreira. E desde já convidamos a você, amigo e amiga, para que possa acessar a nossa página no Facebook do Terceiro Milênio e assim assistir essa entrevista ao vivo e a cores. Basta só acessar a nossa página, onde diz Terceiro Milênio, curtir que você estará assistindo esta entrevista. E desde já convidamos a você, né, que estará assistindo essa entrevista, que deixe, né, a sua like, deixe também a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquela energia, aquele estímulo, a força que a gente possa continuar com a missão confiada a nós. Também o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Tragédias coletivas, este importantíssimo tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo e irmão Edmilson Ferreira. Edmilson, que alegria, que satisfação de receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Uma boa tarde. Uma boa tarde, Madeira. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. A oportunidade ímpar de versarmos sobre um tema bastante oportuno para o momento. Estamos aqui envoltos com todos esses acontecimentos últimos aos quais todos nós estamos passando, e aí vamos buscar, através da doutrina espírita, discutir a respeito desses temas do momento, para que a partir daí cada um de nós possa desenvolver uma ideia a respeito de tudo isso que está acontecendo, que de uma forma ou de outra acaba acalentando os nossos corações, né, e facilitando um pouco a rotina do nosso dia a dia. Então, Edmilson, de vez em quando ocorrem grandes tragédias coletivas, né, no nosso planeta. E é nessas horas que nós perguntamos: por que acontece esse tipo de coisa, Edmilson? A gente pergunta. Recentemente, agora, aconteceu em Petrópolis, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Também, né, muitas vidas lá acabaram, né, sendo assim ceifadas, né? Muitos irmãos desencarnaram e as pessoas perguntam por que isso acontece nessas tragédias? Por que acontecem essas tragédias? Ótima pergunta, Madeira, dentro do contexto, né, de vida. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Tu lembras a última viagem mais longa que tu fez, a última,
Lembras? Eu tenho que parar para pensar. Então vai pensando aí, assim que tu lembrar. A mais longa? Mais São longa. tantas, você acha que tem que ver qual delas foi a mais longa? Pode citar uma delas, qualquer uma delas. Aonde que tu foi? E a última viagem mais longa que eu fui é São Paulo. São Paulo. Foi de ônibus ou avião? Eu estive na última vez avião. Avião. Tu lembra que hora foi a saída do voo? Não. Foi de manhã ou à tarde? Foi pela parte da manhã. Pela parte da manhã? Então a gente já parou para se perguntar assim, quantas pessoas naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, resolveram ir para São Paulo com objetivos diferentes do teu, mas saindo no mesmo horário, percorrendo um mesmo itinerário, e aí com a certeza de uma chegada onde cada um deveria seguir a sua caminhada. Eu estabeleço essa relação aos desencarnes coletivos. É um momento de escolha de uma opção de vários espíritos. Todos nós sabemos, através da doutrina, que a vida, chamada solução de continuidade, ela nos oportuniza, na condição de espíritos, ela nos oportuniza períodos em que ficamos ligados a um corpo físico e que esses períodos servem de laboratório para que vamos desenvolvendo os nossos valores éticos, morais, com um único propósito, de espíritos simples e ignorantes, um dia criados por Deus nosso Pai, a um dia espíritos felizes, angelicais, dotados de pureza. Então, esse encontro com o corpo físico, ele nada mais é que uma oportunidade que nos é dada para que, conjuntamente com demais espíritos que estão ocupando um corpo físico naquele momento, bem como em toda essa interação que nós temos entre encarnados e desencarnados durante aquele período, nós vamos passando por os experimentos mais diversos possíveis, com o propósito de evolução. Só que essa relação no corpo físico, ela tem um ciclo. Ela é sazonal, ou seja, ela se dá a partir do momento da concepção, da fecundação, e se termina, se descerra com aquilo que nós chamamos de morte física. Isso é um ciclo. É um ciclo para o espírito, em que ele fica um tempo ligado no corpo físico. Aquilo que nós chamamos de programação reencarnatória nada mais é do que estabelecermos esse período que ficamos ligados a um corpo físico. O que acaba acontecendo, Madeira? Assim como tu fizeste a tua escolha por a necessidade de viajar numa manhã para São Paulo com propósitos e objetivos teus, mais 100 e poucas pessoas, 200 e poucas pessoas fizeram uma mesma escolha. Só que essas pessoas, assim como tu, tinham propósitos diferentes, mas poderiam ter um propósito em comum, o desencarne, em função de um acidente. Gente, daí é bem o que eu acabei de explicitar. Cada um tem o seu caminho, cada um fez a sua escolha, cada um teria um destino. E da mesma forma e nas mesmas condições as nossas escolhas. Se esse avião estivesse caído, tu desencarnou naquele momento por uma escolha, dentro da tua solução de continuidade, descerrar ali o teu tempo físico, e outros espíritos aí de 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, crianças,
também escolheram descerrar naquele momento, naquele dia. E assim se dá. E entendo, gente, como um processo natural. Tranquilamente natural. Claro que, quando tu estavas formulando a pergunta, logo nos vem aquele temor, né? Porque traz a morte à tona, traz o aspecto morte à tona. Mas não esqueçamos que a nossa programação reencarnatória, ela é estabelecida quando estamos na errasticidade. Então não estamos em um corpo físico. Então esse medão que hoje alguns de nós podemos ter com relação à morte, a porventura um desencarne coletivo, ele é atual. Ele é fruto da condição de estarmos ligados a um corpo físico. Outrora, na condição de espíritos, numa pátria espiritual, em que sentimos dores, mas dores morais, as físicas até podemos levar conosco, mas elas acabam ficando muito mais no nosso estado consciencial do que propriamente no físico, porque já não temos mais um físico, né? Então aquele é um momento em que fizemos a escolha da nossa trajetória, de como vai se dar a nossa trajetória e como vai se dar o nosso retorno à pátria espiritual. Outros espíritos escolhem também e assim as coisas se dão conjuntamente. Mas estabelecer uma relação pode-se até estabelecer em que muitos espíritos que num tempo pretérito tomaram algumas atitudes e aí juntos resolvem fazer determinada escolha de desencarne. Mas também não podemos estabelecer como regramento. Certo. Mais fácil entendermos que somos individualidades e que cada um traça a sua caminhada e aí nesses milhões e milhões e milhões de espíritos, né, nessas idas e vindas, ocorre essas circunstâncias, se apresentam essas circunstâncias em que muitos irmãos são levados ao retorno à pátria espiritual por um processo perfeitamente natural, dentro daquilo que nós chamamos a solução de continuidade, que é a vida. Então, Edmilson, e as pessoas também perguntam, e qual é a finalidade desses acidentes que causam assim, a morte conjunta de várias pessoas? Qual seria essa finalidade? Qual é o propósito? O propósito, num primeiro momento, o aspecto individual de cada espírito. Né? O acidente. O acidente tem os caracteres mais diversos possíveis. Né? O acidente, ele está ligado, com certeza, à nossa solução de continuidade, ao nosso passado, a uma escolha que lá atrás nós fizemos em função da nossa caminhada, da nossa peregrinação, que nada tem a ver com punição. Importante falar isso. Nada tem a ver como castigo, as pessoas usam Primeiro muito momento, a gente pensa, foi um castigo, né? E às vezes as pessoas são muito extremas. A justiça divina se fez valer, não. É verdade. A justiça divina, ela está a partir da escolha que nós fizemos. Mas não de nos levar a passar por determinados enfrentamentos. Esses enfrentamentos, eles são resultados daquilo que nós vamos estabelecendo nas nossas vidas. O que é o ato de viver? O ato de viver é o ato de sentirmos. Então nós sentimos e depois nós pensamos. O que burila a nossa evolução? Quando nós evoluímos nos nossos sentimentos e quando naqueles sentimentos que nós ainda não evoluímos e que nos levam, numa fração de segundos, a pensar, a gente procura pensar de maneira positiva para não agirmos nos mesmos erros.
Isso é evolução. Então a justiça divina, eu diria que ela está exatamente aí. E nos dar esse livre arbítrio, essa liberdade de, através daquilo que sentimos, pensarmos, e através daquilo que pensamos, estabelecemos a nossa caminhada, que vai ser mais branda ou de maior sofrimento, dependendo das escolhas que nós vamos fazendo e do tipo de conduta que nós temos. Então, a finalidade, Madeira, desses desencarnes estaria diretamente ligada à individualidade de cada um, ao momento de cada um, de estabelecer que a partir dali o ciclo que ele tinha que cumprir na matéria se descerrou. E aí o desencarne coletivo, o desencarne de maneira abrupta, é uma escolha. Como outros escolhem através da doença, do sofrimento, né, de ficarem anos em cima de uma cama, de um leito, né, de hospital, sofrendo. São escolhas que nós fazemos. A justiça divina está na escolha, não no enfrentamento. O enfrentamento ele é nosso. É uma escolha que nós fazemos na nossa caminhada. Daí perguntar por que nós escolhemos, é só a gente voltar um pouquinho no tempo e a gente ver o tipo de vida que nós levamos. Né? Como é que a gente é com os outros, como é que a gente é com a sociedade, como é que às vezes nós somos com nós mesmos. É verdade. Às vezes a gente não é bonzinho nem com nós mesmos, né? Nós não cuidamos do nosso corpo. É verdade, é. Então, os revés. Vai ter as consequências. Serão boas ou ruins de acordo com as nossas escolhas que a gente fez. Nós vamos sofrer o resultado das nossas escolhas, não da justiça divina. Eu não me amparo. Momento de dor, tivemos aí essa tragédia, né, no Rio de Janeiro. Nós estamos quase que saindo de um processo pandêmico. Agora nós tivemos essa guerra aí, esse prenúncio, né? E que se nós observarmos, ações do homem. Todas elas ações do homem. Nós não podemos estabelecer aí a justiça divina para ceifar do meio da sociedade uma série de reencarnações. Correto. Deus não precisa, né, dos nossos equívocos, né, dos erros humanos para que a gente se ajuste diante das leis, né? Não precisa, mas se utiliza também às vezes dos nossos erros para que a gente possa, né, se equilibrar com as leis divinas. Eu te faço uma pergunta, Madeira. Nós temos aí em torno de 1/3 da população de encarnados e 2/3 em média na erraticidade, na parte espiritual. Eu te pergunto, tu encontra se houvesse amor nos corações, tu entendes que teria alguma dificuldade de estarmos todos reencarnados no mesmo tempo, ocupando? Não, pelo que eu tenho lido, não. Pelo que eu tenho lido, não. Não teria dificuldade? Não. Ou teria dificuldade? Eu acho que teria dificuldade. Teria dificuldade em função de como nós somos, os nossos egoísmos, os nossos... Mas uma vez desvencilhados de tudo isso, tu acha que existiria alguma dificuldade de convivência? Se o pão que te sobra, tu repartisse comigo e com ele, nós não conseguiríamos ocupar quase que sim, conseguiríamos. Mesmo espaço. Por que hoje nós não conseguimos? Por que as coisas funcionam dessa forma? O Chico Xavier falava assim, né? Aquilo que está te sobrando, aquele alimento que está te sobrando na tua casa, no teu armário, está fazendo falta para o outro. A sobra sempre está fazendo falta para o outro. Como aquele conhecimento que te sobra, ele está fazendo falta para alguém. Está fazendo falta para alguém.
né? E aí está o nosso propósito de mudarmos o mundo. Não só com alimento material, mas com alimento espiritual também. Levando para as pessoas o nosso conhecimento, o nosso tempo. Levando o nosso tempo para as pessoas que às vezes precisam de 5 minutos nossos, 10 minutos, meia hora. Sei lá, um dia tem 24 horas, meia hora que a gente dedique para ajudar alguém. Já imaginou, né? Se todos nós que temos sobrando alguma coisa, dedicássemos meia hora para alguém que está precisando, né? Como nós viveríamos muito mais legal. Muito mais. Então a finalidade e essas coisas elas acabam ocorrendo, exatamente essas guerras, não é? Essa catástrofe que avizinhou aí no Rio de Janeiro, esse próprio processo pandêmico, são escolhas, são resultantes de ações, de desvios de conduta, desvios morais de nós, os homens. Quando falo dos homens, o ser humano. De maneira geral, né? O ser humano, de maneira geral, ele ocupa a planície com enormes casarões, com áreas estratosféricas, e quadradinhos sobram para as pessoas irem para os morros. E aí a natureza vem levando tudo por diante. É justiça divina? Não. É um processo natural. A água, quando vem, ela não escolhe se ela vai levar o médico, o advogado, o professor, ou aquele que limpa a rua, aquela criança, aquele da cor escura, aquele da cor clara, aquele da opção sexual. Ela não escolhe. Ela simplesmente leva. E aí, resultante do que essa água levou, isso de maneira figurada, né? Claro. Resultante do que essa água levou está a justiça divina? Não. É resultante das fraquezas, das fragilidades de nós espíritos, enquanto encarnados, que ainda não aprendemos a conviver em sociedade, a ocupar os espaços em sociedade, né? a dividirmos, como tu bem citou, aquilo que nos sobra. Então vão surgindo essas dificuldades e vão fazendo com que, em vez de nos aproximarmos, cada vez nos distanciamos mais. E aí vem a vaidade do homem, né? Aí vem todas essas coisas. Claro, e é aquela coisa, a cada tragédia também a gente sempre tira grandes lições. Sim. Né? Como a gente aprende nessas tragédias, como a gente cresce, também mostra a solidariedade. Sim, e a gente percebe, assim, a gente percebeu no material que a mídia nos apresentou que na própria pobreza as pessoas são solidárias. Exatamente. São solidárias umas com as outras, né? Então estão ali sentindo na pele a dor do outro, né? Daí começam a mensurar as culpas, né? Mas aí isso estava previsto, claro que estava previsto, né? Vamos colocar uma série de casebres numa encosta, a tendência natural, né, Madeira, é que... Com certeza, sim. É um processo natural. Né? São escolhas que as pessoas, às vezes, em função do que o sistema apresenta, são quase que obrigadas, não é, Madeira? São quase que obrigadas a se colocar naquelas condições. E aí estão suscetíveis às intempéries de tempo, às intempéries sociais, a tudo aquilo que os envolve. Fala em justiça divina, lei divinas, né? Como a justiça divina pode ser percebida nessas situações? E uma outra pergunta de mim, assim, por que
essas tragédias alcançam as pessoas boas e também até as crianças, e as pessoas perguntam: aonde está a justiça divina? Por que permite? Por que pessoas boas, crianças, acabam desencarnando nessas tragédias? As pessoas falam assim: pô, aquele lá que é bandido, que é isso, que é aquilo, e não morre. As pessoas boas acabam morrendo, né? Claro, eu estou dizendo uma coisa que, sim, que a grande maioria acabam falando, né? Comentando, né? Poxa, afinal, as pessoas que são boas acabam sendo, tendo as vidas ceifadas, né? E as pessoas, então, elas falam: onde está aí a justiça divina? exatamente aí. Exatamente nessas colocações que tu fizesse é que está a justiça divina, que dá a opção de escolha, que dá a opção para que nós, espíritos, ao longo da nossa caminhada, possamos, conjuntamente na parte espiritual, com o nosso mentor, com os bons espíritos, estabelecer a maneira com que vamos desenvolver a nossa caminhada, os enfrentamentos que poderão advir nessa nossa caminhada, e aí sim, aí o livre-arbítrio de cada um para tentar melhorar essas coisas ou acabar sucumbindo com elas. Então, aquela criança, aquela pessoa de bom coração, né, que a gente fica se questionando, mas o que fez? Né, E a gente vê vários relatos assim, né? Quando ocorrem essas tragédias, a gente já acompanhei, né? Agora, lá, recentemente, né? Em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, vários relatos. Né? De pessoas, né, que faziam trabalhos sociais, pessoas do bem, crianças, né? Jovens, pessoas assim, pessoas boas acabaram. Relatos de pessoas, uma pessoa do bem, pessoa trabalhadora que ajudava o próximo, né, que acabaram desencarnando nessa tragédia. A gente ouve e vê isso aí pelos noticiários. Sim, a justiça divina está exatamente aí, nas escolhas que nós fazemos, e que essas escolhas podem acontecer. A forma do desencarne, soterrado, é um avião que cai, é um processo pandêmico, né, adquire uma moléstia. São escolhas, são encaminhamentos que nós acabamos fazendo e vamos perceber assim, vamos estabelecer assim. O desencarne, ele é um processo natural. Correto. Mais cedo ou mais tarde ou no tempo, nós vamos desencarnar. Só que quando nós reencarnamos e programamos a nossa reencarnação, é dentro de um sistema e dentro de uma coletividade, em que reencarnam ali, como tu acabou de citar, espíritos bons, espíritos não tão bons, e espíritos até que ainda pensam em prejudicar o seu semelhante. Estamos todos convivendo juntos. Então, nada mais natural que em determinados momentos os assaltos, as mortes, as situações mais severas possíveis, as quais nós passamos. Esses processos, eles podem antecipar o nosso retorno à parte espiritual, como eles podem postergar o nosso retorno para a parte espiritual, como poderá acontecer também no seu tempo. Então, a dor que se estabelece de uma criança, de uma pessoa boa nessas relações, que são feitas essas ilações que a gente acaba fazendo, né? São fruto do apego material que nós temos. Mas para a evolução do espírito, processo tranquilo, Madeira. Um processo natural de um espírito que veio para praticar o bem
E fruto do sistema, aquele tempo se encerrou. O seu tempo. Ou o próprio sistema acabou dificultando com que ele seguisse praticando bem, porque colocou ele a morar numa encosta, que apesar de ser um espírito que ajudava os outros, ninguém o ajudava. E ele acabou indo morar numa casa de papelão, de madeira muito sutil, numa encosta, num casebre, né? E aí vem a enxurrada e levou. A justiça divina está aí? Não. A justiça divina está exatamente em amparar todos nós e oferecer condições para que nós vamos desenvolvendo a nossa caminhada. Eu gosto muito daquela frase que diz que nós somos os arquitetos da nossa obra. Correto. Somos nós quem tracejamos, somos nós quem delimitamos o nosso caminho. Quando alguém faz atendimento fraterno, né? Não faço. Nunca, não. Mas as pessoas que fazem atendimento fraterno, que lidam com a dor das pessoas, sabem que a pessoa quando ela vem te trazer os questionamentos a respeito da dor que ela está enfrentando, não precisa muito tempo, a gente não precisa voltar muito tempo para encontrar o motivo daquela dor que ela está enfrentando agora. Alguns casos sim, precisa se voltar muito no tempo, mas na grande maioria a percepção é clara do porquê que a gente está sofrendo, por que eu estou passando por isso agora. Há uns meses atrás, há um ano atrás, há 2 anos, escolhas. Sua escolha. As nossas escolhas resultam na maneira com que vai ser desenvolvida a nossa Deixa muito bem claro que isso, que Deus ele não castiga, mas também não dá privilégio para ninguém. O que existe são consequências dos nossos atos. Os nossos atos é que vão dizer mais adiante, né, os resultados. Se os nossos atos forem bons, os resultados serão bons. Sim. Se os nossos atos não forem tão bons, os resultados não serão tão bons. Tu percebes, Madeira? Claro que eu sei que as pessoas vão perguntar, mas por que fulano de tal que era tão bom nessa encarnação, uma pessoa maravilhosa que ajudava o próximo, acabou perecendo ali, né? Juntamente nessa tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ou qualquer outro tipo de tragédia, né? Assim, me lembro muito do Tubarão, dizendo, mas Madeira, é bom nessa encarnação. E tu sabe que nas outras encarnações, como é que ele era? Como é que conduziu? Como é que conduziu? Mas tu percebes assim que essa colocação que tu acabaste de fazer, ela vai de encontro ao determinismo. Então as coisas não estão engessadas. Não. Programação reencarnatória não é determinismo. Não. Nós podemos, fruto do nosso trabalho, modificar as coisas. Correto. Como diz o apóstolo João, o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente pode dar um sentido, a gente pode dar um rumo diferente para a nossa vida. Isso depende de quê? De nós. Da gente ter essa percepção. Né? Então, vocês percebem assim que nós estamos passando por uma sucessão, não de exemplos, né? Porque a dor das pessoas não pode nos servir de exemplo, mas situações estão se apresentando, Madeira, nos últimos anos, para que a gente desperte das coisas. Tivemos esse processo pandêmico que provou, né, trouxe uma prova para nós que não escolhe. Não. Claro que a gente sabe que as pessoas com maior comorbidade estavam mais suscetíveis. Mas a gente percebe assim no teu ciclo de amizades, e eu percebi no meu, que não são feitas escolhas, de que aquele de vida mais desregrada é que desencarnou, ou aquele mais isso, ou aquele mais aquilo. Não. Ela não faz essas escolhas.
E nós temos tido esses exemplos, assim, então tivemos esse processo pandêmico, agora tivemos essa tragédia aí que se deu lá no Rio de Janeiro, agora está nos sendo apresentado uma guerra, né? Jovens, meninos, idade dos nossos filhos, né? 18, 19, 20, 21 anos, né? Lutando por coisas que eles não sabem nem o que. Então, será que todas essas coisas não despertam dentro de nós, não acendem a luzinha amarela, né, Madeira, para que a gente perceba a necessidade da mudança? Será que precisa mais? Será que necessita ocorrerem mais coisas para que a gente observe que a gente tem que tentar ter uma vida melhor? Que a gente tem que se aproximar mais dos pares, se ajudar mais, viver melhor, viver de maneira mais tranquila, se abastar um pouco, que nós somos muito apegados à matéria, mas se abastarmos um pouco dos bens materiais e tentarmos viver melhor, tentarmos entender o amor na sua essência, fazer realmente do amor uma referência para as nossas vidas. Eu não diria que são exemplos que nos estão sendo apresentados, mas que são sucessões de situações, de escolhas, de espíritos que vêm demonstrar que nessa vida eterna, que é a vida espiritual, nessas etapas em que estamos ligados a um corpo físico, quanto mais nos amarmos, quanto mais nos respeitarmos, quanto mais procurarmos viver harmonicamente em sociedade, e aí sim nos ajudando, mais concitamos esse grande grupo a viver na sua essência o ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o caminho. Esse é o caminho para a felicidade. Esse é o nosso caminho, né? Estamos traçados para esse caminho, a felicidade. Uns chegarão mais rápido, porque vão se esforçar mais. Outros vão mais devagar, porque se esforçam menos, mas todos vão chegar. Sem dúvida nenhuma. São 17 horas e 39 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 33 graus, 30 graus, né? Então já deu uma baixadinha, então 30 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, esse programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, o nosso amigo, nosso irmão Edmilson Ferreira, que vem falar sobre tragédias coletivas. E desde já queremos agradecer muitas mensagens que estão chegando aqui no Facebook aqui do Terceiro Milênio, na nossa página. As pessoas estão nos assistindo, deixando mensagens, outros estão deixando suas likes, outros também não deixaram like, não deixaram mensagem, mas estão nos assistindo. Então a gente agradece a todos esses internautas que estão assim cedendo seus valiosos minutos para estar nos assistindo, nos ouvindo, né? E aprender um pouco também com o tema que está sendo apresentado hoje. Nosso muito obrigado a todos vocês internautas que estão nos assistindo aqui pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Um grande beijo no coração de todos vocês, um grande abraço, e agradecer também a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Tupãssi, que são ouvintes do programa Terceiro Milênio, que sempre cede também seus valiosos minutos para ouvir este programa, ouvir essa rádio. Então, nosso muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho, pela atenção. Também um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Edmilson, por que algumas pessoas escapam, por vezes até, por vezes são até desviadas das tragédias e outras não? Por que, Edmilson? Porque algumas pessoas elas acabam se escapando. Eu era para estar naquele avião, era para estar naquele morro,
eu era para estar naquele navio, naquele ônibus, naquele carro, naquela praia, que às vezes dá um maremoto, né? E eu acabo me escapando, mas eu era para estar lá. Outros que não eram para estar receberam um convite. Pô, recebi uma passagem de graça, né? Nunca andei de avião, vou ir. Meu avião cai, né? Não, mas não era para estar naquele local. Mas por que isso acontece, né? Pessoas que não eram para estar, pessoas que eram para estar não estão. Aqueles que não eram para estar, digamos, algumas pessoas não eram para estar, acabam estando naquele local da tragédia. Por que isso acontece, Edmilson? Por quê? Ótima colocação. Isso é um tema que as pessoas se questionam muito. A gente sempre se questiona. E a gente vê relatos na televisão. Ou era para pegar o avião, mas eu saí de casa de carro, o carro parou no trânsito. Se não parou no trânsito, estragou o carro. Acabei perdendo o avião. E a pessoa fica chateada. Perdi o avião, meu Deus, estava tudo certo, tinha a viagem marcada. A gente vê depoimentos como pessoas que não eram para estar ali. Eu não era para estar, mas eu recebi um convite, acabei estando no local e aconteceu uma tragédia. As pessoas se perguntam, a gente vê esses depoimentos. Claro, assim, se nós formos estabelecer uma ideia prática, muitos casos realmente são espíritos que naquele processo de desencarne ali ainda não estavam no seu tempo. E aí então houveram os fatores mais diversos que os levaram a não estar juntamente com aquele grupo. Outros, porque o que a gente estava conversando agora há pouco, ao longo da sua caminhada, vieram modificando algumas coisas e aí necessitam ficar um tempo maior aqui entre nós, então não desencarnam juntamente com aquele grupo. Eu não diria... Já tenho escutado algumas pessoas falarem que por merecimento. Puxa, mas às vezes pessoas boas que têm também merecimento estão ali. Então eu não diria o aspecto do merecimento de estar ou não estar, porque o desencarne ou não estabelece essa contingência de merecimento. Claro, eu entendi o teu raciocínio. Então aquela pessoa que não estava, que escapou, teve merecimento. Tá, mas e os que desencarnaram não tiveram merecimento? Não tiveram, quer dizer, Deus foi bonzinho com aquele que perdeu o voo. E com aqueles que caiu, então... Ou seja, então Deus, como se diz, bota um balaio aqui embaixo, atira as laranjas para cima, as laranjas que caiu, né, vão ser amparadas. As que saíram as que caíram fora do balaio serão as desgraçadas. Então é bem assim. Pode. Então não se estabelece uma lógica. O Espiritismo, como doutrina, ele não estabelece uma lógica a respeito dessa relação, e sim, por circunstância, daqui a pouco um espírito que realmente não estava previsto o desencarne dele ainda naquele período, ou porque na sua caminhada ele ainda teria mais coisas a serem feitas, a serem cumpridas, ou, vamos citar uma outra situação, vamos voltar lá para a tua última viagem para São Paulo. Talvez nesse dia que tu foi fazer essa viagem, alguém perdeu esse voo. Ou alguém desmarcou esse voo. Só eu te faço a pergunta, caiu esse avião? Não. Não, tu fez a tua viagem tranquila, voltasse tranquilo, não aconteceu nada. Como ele poderia ter caído? Poderia. Consegues perceber a lógica das coisas? Então, elas se dão dessa forma, né? Poderia cair. Quando a gente sai para a estrada, né? A gente não sai imaginando um acidente. Né? Quando a gente compra um automóvel, a gente não compra um automóvel pensando em se acidentar. Uma motocicleta, ou quando a gente sai a passear de bicicleta, a gente não pensa no aspecto do acidente. Isso tudo é decorrência do meio, das nossas escolhas, do momento, da maneira com que a sociedade vai se apresentando, e nós vamos envoltos em tudo aquilo ali. Então, são situações
bastante distintas que poderão ocorrer. A gente perdeu o avião caiu, a gente perdeu o avião e se ferrou mesmo porque atrasou o compromisso lá. O avião vai subir, vai descer e vai largar o pessoal lá e tudo tranquilo. Foi simplesmente uma contingência natural, perdemos o voo. Né? Então, alguns perdem o voo porque perderam o voo, porque são atrasados mesmo nas coisas, saem de última hora, sim. O carro quebrou porque já não vinha bem, mas não dá para a gente também estabelecer. Claro, existem esses casos. Existem essas circunstâncias dentro de um processo natural na vida. Né? Tudo dentro de um processo natural, nada engessado. Realmente tem espíritos que, pela sua trajetória, eles não teriam que participar de determinados... Não teriam que participar daquela situação. Lembra aqueles meninos, os jovens da Boate Kiss, né? Alguns desencarnaram, outros não. Alguns já desencarnaram de pronto lá dentro, outros ajudando. Acabaram desencarnando. Qual é a relação que se estabelece? Não tem relação, são individualidades. A relação que se pode estabelecer foi a situação criada. Sim. Né? Foi criada em uma situação de um incêndio, foi criada uma situação de um avião que cai, foi criada uma situação nesses relatos do Rio de Janeiro. Teve pessoas que saíram naquele momento para ir fazer determinada coisa, mas deveriam estar em casa naquele momento. E por que não estavam? Porque escolheram fazer outra coisa. Não podemos dizer assim, engessar, olha, ele saiu dali porque o espírito mentor dele tirou ele daquela adversidade. Tá, mas os outros não tinham espíritos mentores. Os outros espíritos mentores, o que estavam fazendo nessa hora? Estavam se divertindo? Que não auxiliaram. Então são contingências, Madeira, são processos naturais que em algumas circunstâncias sim a gente pode estabelecer que a espiritualidade nos ampara, nos auxilia, nos desvia. Claro. Às vezes ela nos desvia e a gente mesmo assim teima e vai e sofremos as consequências, mas na grande maioria das vezes ela nos desvia mesmo nesses relatos mais graves assim, exatamente porque não chegou o nosso tempo ainda, e não quer dizer que isso seja por merecimento, talvez é porque a gente ainda tem que... Ainda temos ainda que palmilhar ainda. Aproveitar melhor essa... Claro, e outros que tu relatou, né, ainda no início da nossa entrevista, né? Já chegava o tempo deles também, né? Independente da idade. Independente da idade. É porque a criança e a idade, né? Alguns precisam de um tempo maior, outros um tempo menor. Cada um, nós somos individualidades. Claro. Então o nosso tempo aqui, ele difere de um para o outro. Tem pessoas que vivem 100 anos e não aproveitam a reencarnação. Correto. Como relatos que a gente, nas mesas mediúnicas, a gente tem tido aí. E às vezes a gente vê casos aí de crianças que desencarnam e que aproveitaram aqueles anos, poucos anos ali, aproveitaram bem para compreender determinadas coisas, determinados valores. Então... Perfeito. O que quis dizer Jesus quando ele asseverou: quem matou pela espada perecerá? Eu sei que Jesus também fala por parábolas, mas nessas parábolas tinha um sentido das suas palavras. O que ele quis dizer com essa frase? Essa passagem está em João capítulo 18, versículo 11, 12, se não me engano, da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. Então, aquele que feriu pela espada, e essa passagem ela faz uma relação naquele momento em que Jesus, que a turba já estava formada, né, e que a ideia era o aprisionamento de Jesus. Correto. Então, Jesus... Inclusive Pedro, né, saca, acho que uma espada e acaba uma faca cortando a orelha dos guardas. E aí Jesus faz essa exclamação, né? Eu diria, Jesus falava muito no sentido figurado, físico na época, pela lucidez dos espíritos na época,
então exemplos físicos, mas eu diria assim, quem feriu com a espada perecerá. Quem entorpece o seu coração através dos seus atos, através da sua vida, acaba sofrendo as consequências da sua escolha. Da sua escolha. Da escolha que fez. Eu entendo essa passagem, esse ensinamento de Jesus dessa forma. Quantas pessoas eu fiz sofrer, né, pela minha conduta moral, pelos meus desvios, então esse sofrimento ele está comigo. Porque chegará um momento que eu vou compreender que eu errei com essas pessoas. E aí nesse momento eu vou perecer pela espada. Por quê? Porque eu vou sentir o reflexo dos atos que eu cometi. Mas, de maneira figurada, as pessoas levam mais ao ponto assim, se tu matou... olho por olho, dente por dente. Talhão, né? Leite talhão. Talhão, olho por olho, dente por dente. Que Jesus teria levado essa prática muito mais para esse lado. Mas eu diria que não, que de uma maneira muito mais sutil, ele fazendo uma relação em função da ação de Pedro. Estás entorpecendo, estás armando o teu coração para agredir o teu próximo. Vais viver a agressividade ao longo da tua vida. Ou seja, ele já nos colocava ali, então, a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, tranquilo, demonstrada ali. Porque todo efeito tem uma causa. Pedro, estás armando o teu coração contra o teu próximo. Liberta o teu coração. Porque senão perecerás pelo teu coração, pelas tuas atitudes. A lógica dos sentimentos, né? A lógica dos sentimentos é essa. A lógica física é a espada pela espada. Mas a lógica da essência de Jesus, ela estabelece essa relação, né? Que nós somos os algozes das nossas próprias dores. Não que a gente tenha que sofrer em mesmo sentido, em mesma massa, em mesmo tempo. Mas a consciência. A consciência, às vezes, dói muito mais do que a própria prática. É verdade, a consciência dói muito. Porque o ato de tu agredir o teu semelhante, ele se dá numa fração de segundos. Mas, às vezes, a consciência é duradoura. Ela vai te cobrando por aquilo ali. Então, Jesus aproveitou até nos últimos momentos para nos deixar esses ensinamentos. Das convulsões sociais e coletivas, conflitos, desastres, destruição natural, sempre traz assim, progresso para a humanidade. Situações como essas nós estamos vivenciando atualmente, essas tragédias que aconteceram no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, agora dessa eminente guerra, a gente está orando que isso não tenha continuidade. Desses desastres, tudo que acontece, que a gente acompanha pelos noticiários, trazem sempre um progresso para a humanidade, Edmilson? Ótima questão, Madeira. Eles, na verdade, eu vou citar de novo o que já falei anteriormente, eles não devem nos servir como exemplo. Porque se tu tens o propósito de ajudar o teu próximo, não são essas situações que vão mudar. Não precisaria. Não precisaria dessas coisas. Mas, é lógico, se essa sucessão de situações que estão sendo apresentadas para nós não forem suficientes para que a gente perceba a necessidade da mudança, puxa vida, né? Desculpe te interromper, eu vi isso que aconteceu com a Botkiss, depois do acontecido, como mudou as leis, né? A respeito de segurança, a respeito dessas casas de shows, ambientes, né? Seguir certos protocolos, né? Quanto progresso trouxe. Não precisava ter acontecido aquilo. Madeira, mas tu percebe, olha aqui, ó, que legal. Dissesse, não. Foi bom tu citar esse exemplo, porque não havia me ocorrido isso. A gente percebe assim, no contexto social, houveram, político mesmo, houveram várias mudanças. Houveram. Né, de exigências
para as casas e tal. Mas tu como pai, talvez tu deve ter percebido a mesma coisa que eu percebi. Quantos pais a partir daí começaram a levar e buscar os seus filhos nas festas? Sim, é verdade. A participar, da vida dos filhos. Eu percebo assim, porque às vezes nos grupos, quando a gente está, a nossa turma, assim, turma de amigos, eu vejo pessoas dizendo, tive que me levantar 5 horas da manhã, o meu filho me ligou no celular, tive que me levantar, mas foi lá. Foi. Tu entende? Foi lá buscar o filho, foi lá levar o filho, participou? Participou da interação, foi lá levar o filho no trabalho, foi lá levar o filho na escola, porque ele recebeu um convite, participou. Os filhos gostam disso, né? Quando a nossa educação já desde a infância se dá dessa forma. Quando nós desenvolvemos nos filhos a ideia de que somos pais presentes. Correto. Eles não vão ter vergonha de nós. Eles vão curtir isso da gente levar e buscar e ficam nos esperando lá na frente com o celularzinho na mão, não vendo a hora da gente chegar para pegá-los. É legal isso. Então, essas modificações, essas coisas, essas situações que não nos serviram de exemplo, mas que serviram sim para que a gente percebesse que a gente pode colaborar mais, que a gente pode atuar mais na vida deles, que a gente pode interagir mais, participar mais. Porque, no fundo, o ser humano ele é muito dependente um do outro. A felicidade ela é muito maior quando nós vemos no outro uma felicidade proporcionada por nós. Ela redobra os seus valores, os seus princípios. Então, essas situações que vão ocorrendo, elas, sem dúvida nenhuma, elas conseguem modificar uma fração muito grande da sociedade. E são exatamente essas ações, na maneira que gradativamente vão fazendo com que as pessoas vão percebendo a necessidade da mudança. E isso vai nos tornando espíritos melhores. E como? E a gente tem visto e observado os grandes processos da paz, inclusive a ONU, a Organização Nacional... Como é que é? A Organização das Nações Unidas. Isso, a Organização das Nações Unidas surgiu após guerra. Após a guerra. Todos os tratados de paz que nos trouxe uma organização para que a gente pudesse respeitar o ser humano, né? Muitos processos de paz nasceram pós-guerras. Então, quanto de progresso trouxe para a sociedade? Essa que está nos avizinhando agora, Madeira. Começou por esses dias. Tu percebes que o pessoal do Oriente viveu em guerra toda a vida. E quando é que a gente se preocupou com isso? Quando é que o Madeira, quando é que o Edmilson, quando é que você, que está nos ouvindo, se preocupou com esse pessoal que vinha se matando? Mas todas essas ocorrências fizeram com que hoje, no linear de um início de uma guerra, a gente já vibre positivamente para que se termine mais rápido. Com certeza. Essa mudança na sociedade. Edmilson, o tempo se esgotou, é óbvio que gostaríamos muito de ficar aqui contigo, o tema é maravilhoso, é instigante, temos que respeitar o horário aqui da Rádio Tupãssi. Queremos te agradecer profundamente tua presença aqui, trazendo esclarecimento, conforto a nós todos. Nosso muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, o terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor presidente Jorge Maleão, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o nosso técnico, competente técnico aqui da rádio, o Sidney Coelho, o nosso técnico de transmissão, esse irmão, esse companheiro, esse grande técnico também, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer a brilhante presença do nosso convidado Edmilson Ferreira, que abrilhantou o nosso programa, e a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. E a gente quer dizer que esse programa estará disponível na plataforma do YouTube, no canal LEP TV.
Queremos agradecer seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha sido um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, de saúde e de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.